Olá, nossa aula de hoje vai ser sobre concordância verbal. Então, de início aí eu trago aí uma notícia que a gente já viu no primeiro vídeo que a gente teve, tá? E hoje a gente não vai falar da estrutura da notícia, porque tudo isso a gente já viu no primeiro vídeo. Mas eu estou trazendo essa notícia aqui para a gente compreender melhor o conteúdo de hoje. Então, aí na notícia, como vocês já compreenderam a estrutura, tudo mais, vem aí a manchete, que é esse nome em negrito, onde está falando: professor se reinventa para a aula online, tá? Devido aí à pandemia. Então, essa é a manchete. Nessa manchete aí, eu quero destacar uma palavra, a palavra reinventa. Essa palavra aí é um verbo, tá? O verbo reinventar. Então, a gente vai ver aí um pouquinho em relação a isso. De início, o que é um verbo? O verbo é uma palavra aí que vai indicar acontecimentos representados, tá? Pelo tempo, pela ação, estado ou fenômeno. Por exemplo, verbos que indicam fenômeno: anoitecer, amanhecer. Verbos que indicam ação, que eu estou fazendo alguma coisa, por exemplo, construir, estudar, tá certo? Então, isso aí é verbo. Nesse caso aí, a gente tem o verbo reinventar. Então, vamos lá. O verbo, ele sofre flexão em referência ao número, à pessoa que está falando, ao modo, ao tempo. Então, dependendo de tudo isso, o verbo ele tem que se flexionar, ou seja, ele tem que se adaptar ali àquele contexto, para que se tenha ali uma concordância. Então, isso a gente se chama concordância verbal. É quando o verbo, certo? Ele concorda com o sujeito, ali, ele concorda com a frase, tá? Então, nesse caso aí, o verbo reinventa, ele está concordando com o sujeito, está concordando com o professor. Observe que o professor ali está no singular, é só uma pessoa, está no presente, e o verbo também está no singular, está no presente e tudo mais. Então, ele está concordando ali com o contexto. Mas aí o verbo, dependendo, ele pode sofrer as alterações em relação ao número, tá? Nesse caso aí, o professor é só um, tá certo? Mas se fosse mais de um, se tivesse no plural, tá? Os professores, eu já não poderia colocar os professores se reinventam. Já teria que flexionar esse verbo, já teria que mudar a concordância dele. Os professores se reinventam, tá? Observe aí que eu já mudei para concordar com os professores, que está no plural, tá certo? O verbo ele também pode mudar em relação à pessoa. Quem é que está falando? É eu ou é nós? Com quem se fala? Com tu? É ele? É eles? É ela? Tá? Então, ele vai ter que mudar. Por exemplo, se eu colocar, se eu estivesse falando sobre mim, eu me reinventei nas aulas online. Observe que eu não coloquei reinventa, eu coloquei reinventei, porque sou eu. Se eu estivesse falando de mim e de meus colegas de trabalho, por exemplo, nós nos reinventamos. Já coloquei no plural, porque eu não estou falando só de mim, mas também dos meus colegas. Então, observe que eu já fiz essa concordância do verbo, certo? Com o sujeito. E o verbo também, ele tem que mudar aí em relação ao tempo. Está no passado, presente ou futuro? Nesse caso aí, o professor se reinventa. Está no presente, está dizendo que ele se reinventou agora, tá? Se eu quisesse colocar essa frase no passado, eu teria que mudar também aí o verbo. Por exemplo, o professor se reinventou, tá? Passado, aconteceu já, ele se reinventou. E se eu quisesse colocar no futuro? O professor se reinventará para as aulas online, tá? Então, observe aí a importância de se ter essa concordância entre verbo e sujeito. Então, de básico é apenas isso. O verbo aí, certo? Ele tem que ter aí, ele tem que concordar com o contexto da frase para que fique adequado. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, nos textos que vocês produzem,
tá? Então tem que prestar bastante atenção nisso, tá certo? Para que consiga fazer aí a concordância de forma adequada aí na escrita, nos textos que vocês produzem. Então essa foi nossa aula sobre concordância verbal, tá? Espero que tenha compreendido e até o próximo vídeo.